Ótimo. Bom, então vamos lá. Então, só para retomar, essa política tem como objetivo, isso é fantástico, recuperar. Cara, nem todos os idosos têm autonomia, nem todos decidem por si, nem todos conseguem fazer as coisas sozinhos. Então, nós vamos recuperar isso. Para aqueles que já conseguem tomar banho sozinho, conseguem comer sozinhos, são independentes e usam a autonomia, decidem para onde querem, com quem vão morar, por que vão morar, se vão ou não trabalhar, isso é autonomia, decisões, tá bom? Para os que já têm esse poder em mãos, vamos manter e vamos sempre estimular, vamos sempre promover. Opa, deixa eu... Alguém com áudio ligado, deixa eu mutar aqui, peraí. Aí, ótimo. Então, vamos lá. Aí, mutei, estava aberto aqui. Show, né, gente? Então, essa política nacional da pessoa idosa, política nacional de saúde da pessoa idosa, vai fazer isso. Vai recuperar, manter e promover a autonomia e a independência nesse idoso. Muitas vezes, esses dois itens são perdidos, infelizmente, tá? Mas nós precisamos sempre promover. Então, você, é o que eu sempre falo, você, lá na sua atuação, tenta promover também isso. Tenta promover a autonomia. Dona Maria, tem 2 vestidos aqui. Qual que a senhora quer, qual que a senhora quer usar? Percebe? Você dá o poder para ela escolher. Isso é autonomia. Quero o amarelo. Aí você coloca o amarelo. Dona Maria, hoje a gente vai fazer diferente. Eu sei que a senhora ainda consegue lavar, sei lá, lavar o rosto. Então, hoje é a senhora que vai lavar o rosto. Pode ser? Claro, pode ser. E aí, ela consegue lavar o rosto, talvez até os braços, sei lá, aqui, né, a barriga. Isso é independência. Percebem? Então, essa promoção da autonomia, que é o poder de escolha, a decisão, e a independência, que é fazer sozinho, nós precisamos, todos os dias, na nossa atuação, promover e estimular nos nossos pacientes. Sendo ou não idosos, tá? É que nesse caso aqui, obviamente, a gente está falando de pessoas idosas. Mais uma política nacional do idoso. Essa também é um pouco mais famosa, é também mais falada, e ela caminha sempre na mesma direção, tá, gente? Ela procura garantir a cidadania, integração e autonomia dessa pessoa idosa. Só que o diferencial dela, que eu curto bastante também, é que ela sempre procura promover um envelhecimento com qualidade de vida. Um envelhecimento que está mais voltado para o envelhecimento ativo. Então, cara, eu preciso, ou nós, sociedade, nós profissionais, nós familiares, precisamos nos preocupar mais com o envelhecimento ativo. Então, vamos colocar esse idoso para fazer mais caminhada, para fazer mais atividade física, para estimular mais o intelecto, fazer mais atividades que tenham como objetivo exercitar a inteligência desse idoso, entendem? Isso é envelhecer de forma ativa, é envelhecer de forma envelhecer com qualidade de vida. Então, essa política busca isso. Eu vou garantir a cidadania, vou garantir, com certeza, a integração desse meu paciente, mas eu preciso fazer isso buscando autonomia e, principalmente, um envelhecimento com qualidade de vida. E, para fechar, né, essas leis, a gente também tem, digamos assim, a legislação do Conselho Nacional de Direitos dos Idosos. O que isso significa? É um nome grande, significa simplesmente um conselho. Só que nesse caso aqui, vocês vão ver na apostila, é um conselho nacional. Ora, se temos o conselho nacional, existem também os conselhos estaduais e conselho municipal. Então, eu não sei aqui em Ribeirão, eu acredito que sim, por conta do tamanho da cidade, eu imagino que tenha. Aqui deve ter o Conselho Municipal do Idoso. Eu não tenho certeza, porque eu falei para vocês, eu sou novo aqui, não sei. Eu sei que em São Carlos, que é onde eu estudei, tinha. E o que é esse Conselho Municipal? A apostila aí fala do nacional, tá? O que é que o municipal faz? O Conselho Municipal traça ações, diretrizes, estratégias para conseguir garantir que todos esses direitos dos idosos aconteçam. Então, a gente vai fazer eventos. Vamos fazer um evento, uma conferência que vai tratar dos direitos dos idosos.
Aí esse conselho municipal, por exemplo, traz profissionais, pesquisadores, palestrantes da área, e aí a gente vai ter uma informação massificada para a população. Um conselho é sempre um agente, lógico, é uma pessoa jurídica, tá? Não é uma pessoa física, mas a ideia é que é alguém que vai proteger os direitos dos idosos. Então, por exemplo, você pode denunciar um abuso, sei lá, um abandono, coisas assim, que eu já falei bastante nas aulas. Situações que furam os direitos dos idosos, você pode chegar no conselho, por exemplo, e dizer, olha, eu fiquei sabendo, eu estou desconfiada que isso está acontecendo com a dona Joaninha, dona Mariazinha, seu José, seu Astolfo. E aí o conselho municipal vai tratar, vai tomar as devidas atitudes, né, ações necessárias, tá? Então, a ideia é que esse conselho municipal defenda os idosos daquele município. Aí a gente tem o conselho estadual do idoso e o que está na apostila aí é o conselho nacional. Obviamente, o nacional vai traçar diretrizes, vai traçar estratégias para todos, né, gente? Então, em âmbito nacional, nós precisamos cuidar dos idosos nessa direção. Em âmbito estadual, nessa direção, segundo essa meta. E aí isso vai se dividindo até que chega no Conselho Municipal, que é onde você e eu, digamos, temos mais acesso. No Conselho Municipal, inclusive, existem votações para pautas e normalmente tem reuniões abertas. Em São Carlos tinha bastante. Então, ia discutir uma pauta sobre casas de repouso para idosos. Eu, pessoas normais, poderíamos ir participar dessa reunião, dar a nossa opinião, falar, perguntar, votar e por aí vai, tá? Então, é bem legal mesmo o conselho, é uma forma de você ter mais informações e de você saber como é que está a situação dessas pessoas idosas no seu município. Então, imagine, em plena pandemia, eu imagino que as reuniões ainda aconteçam, provavelmente virtuais, né? Provavelmente, nessas reuniões de Conselho Municipal do Idoso, tem estatísticas. Olha, das casas de repouso, sei lá, 25% dos idosos foram contaminados com Covid, foram contaminados com corona, adquiriram Covid-19. 50% dos idosos de casas de repouso filantrópicas contraíram Covid, sei lá. Não, nas casas de repouso particulares, que a família paga, esse índice foi menor. Com certeza, essas estatísticas e ações são discutidas nesses conselhos, tá bom? Então, eu sei que aí na apostila não falou, mas eu quis trazer para vocês essa informação, que existem também conselhos de idosos municipais e estaduais, tá? Professor, por que criaram esse conselho? Criaram porque muitas denúncias foram feitas. Estavam sendo feitas denúncias de violação de direito, né, gente? De negligência, de violência, de agressão, de abuso. Estavam sendo feitas muitas denúncias e aí o pessoal falou, caramba, olha, tem algo aí que precisa ser consertado. Precisamos de alguém, de um órgão que fiscaliza e garante que isso aí aconteça. E aí o conselho tem esse papel, tá bom? Então, o conselho municipal garante, se certifica que esses idosos tenham os seus direitos protegidos. Não fiquem só no papel, mas que aconteça de fato na prática, tá bom? Bom, aí você vai falar, professor, bom, beleza, você falou das principais leis voltadas para a pessoa idosa. Na prática, isso acontece? Uma perguntinha difícil. Normalmente, pessoal, infelizmente, tá? Não é porque você tem uma lei que as pessoas respeitam, infelizmente. Então, mesmo com tantas leis, eu falei de 4 aqui, pelo menos, mesmo, por exemplo, com essas 4 leis, a gente ainda tem casos de pessoas idosas que são abandonadas, que são abusadas, né? Que a família não se preocupa com a saúde, com a alimentação, com a moradia, com a educação, com o trabalho, com a cidadania, enfim, os itens que eu já falei.
Entendem? Então, é uma situação muito delicada. Por mais que a gente tenha leis que defendem e brigam, né, como a Tati falou no início da aula, que briguem por esses direitos, na prática, muitas vezes a gente ainda tem pessoas furando esses direitos, o que é uma lástima, né? Lógico. Então, é uma situação muito difícil e que a gente ainda vê tantos e tantos casos onde o idoso é desvalorizado, né, é destratado, é humilhado, é negligenciado, como ele não sabe que ele tem prioridade, vai ficar na fila, por exemplo. Não sabe que ele tem direito ao estacionamento, que ele tem direito à vaga de estacionamento, ele não tem vaga por aqui. Não é que não tem, é que pegar na vaga dele idoso. Percebem? Então, se falta informação, muitas vezes as pessoas são desvalorizadas. Isso não é legal. Não é legal. E você e eu precisamos brigar. Ou argumentar, né? Como a Michelle falou. Brigar, argumentar por esses direitos que são básicos. Não só de idosos, mas o objetivo da aula de hoje é idosos, tá bom? Pelo menos essa primeira parte. Tá bom? Lucas. Oi. Oi, pode falar, estou te ouvindo. Onde eu trabalho, tem agente comunitário. Ah, que legal! E ele sempre batia na casa de uma idosa e ela não atendia. Uhum. Aí, um dia, ele passou de lá, aí estava saindo uma pessoa da casa. Aí, era a filha. E a filha morava ou mora ainda, porque agora não tem mais contato. Lá no Juliano, a mãe aqui no Paiva, e ela deixava a mãe trancada aqui na casa. Ela vinha... Olha só que ela coisa... vinha, Nossa. Pode falar, desculpa. trazia as coisas. Ela recebia o dinheiro da mãe dela, aposentadoria. Aí ela vinha, trazia a comida, trazia as coisas que tinha que comer, deixava ela lá trancada. Porém, ela tinha um irmão com deficiência e que a mãe que cuidava, mesmo sendo idosa, e ficavam os dois presos lá dentro da casa. Olha só. Aí esse auxiliar esse agente começou a ir lá na casa dela até conseguir fazer a denúncia. E aí, depois, ela teve que tomar, ou colocava a mãe dela em alguma casa de repouso e ela perdia a aposentadoria da mãe, ou ela levava a mãe para morar com ela. Aí, o conselho fez com que ela levasse a mãe para ir morar com ela. Exatamente. Olha só, obrigado, viu, Jane? Perfeito exemplo. Olha o que a Jane falou no finalzinho aí, gente. O conselho. Mas, Lucas, o problema é que a vizinhança não denunciava. Ele passa todo mês, pelo menos uma vez no mês, em todas as casas, ele perguntava sempre, aqui não mora ninguém? Aqui não mora ninguém? E os vizinhos nunca falavam nada. Os vizinhos nunca denunciou. Muitas vezes... Foi sorte, um dia ele ter encontrado a filha entrando na casa dela. Obrigado, viu, Jane? Muitas vezes não temos denúncia por parte da comunidade. Por quê? Por medo ou até mesmo por ameaça. Então, imagina, como é que eu vou... Imagina, eu vou denunciar o meu vizinho que ele... vamos pegar esse exemplo. Que ele deixa o pai dele trancado em casa. Se ele fica sabendo que fui eu que denunciei, com certeza ele vai caçar confusão, vai querer caçar confusão com a minha família, ou vai até mesmo me agredir. Hoje em dia, qualquer coisa é motivo para matar, né? O pessoal está matando por qualquer coisa. Então, imagina o medo que você tem. Fala, não, eu não vou denunciar, não, Jane, eu não vou fazer isso. E aí, infelizmente, a gente tem essas barreiras mesmo. Você deu um exemplo perfeito. Normalmente, é isso que acontece. É difícil quando a gente tem um desfecho diferente. Mas vejam que papel importante, bonito e tão decisivo, né? Que o conselho teve. Não. Você vai ter que tomar uma atitude diferente. Ou ela vai para a casa de repouso, e aí você vai ter que pegar a aposentadoria dela, vai ser direcionada para lá, ou você vai ter que levar ela para morar com você. Eles, né? Tem um filho também, outro menino. Vai ter que fazer. E aí o conselho entrou e deixou essa cena mais colorida, né? Mais bonita. Obrigado, viu, Jane? Show.
Ó, a Glaucia colocou, às vezes as pessoas são omissas. Concordo, viu, Glaucia? Muitas vezes acontece medo e outras vezes pode acontecer por omissão mesmo. Ah, mas minha mãe, eu, sei lá, não é meu pai, não é parente meu, eu não me importo tanto assim. Isso pode acontecer também. Tá? Então, qual que é o objetivo, gente? Sempre precisamos fazer algo. Não fazer também é crime. Se isso for comprovado, a gente vai ser penalizado, tá bom? Então, essas são as principais leis voltadas para as pessoas idosas. Lembrando, idoso é quem? 60 ou mais anos de vida. Aqui no Brasil, né, em outros espaços, em outros lugares, Europa, 65 anos ou mais. No Brasil, 60 ou mais. Aí, acho que foi a Tati que disse, eu acho. Ela falou, Lucas, mas e se o meu paciente tem 59 anos e meio, eu vou brigar na lei por direitos dele. Isso. Agora é a segunda parte da aula, que é que a gente vai dizer que existem outras legislações, outras leis que atendem outras populações, como, por exemplo, os adolescentes, as crianças e as pessoas com deficiência. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esses itens, sobre essas leis, voltadas também para essas populações. Eu tenho tantos, infelizmente, se vocês pararem para ver aí, então, se eu perguntar para vocês, eu penso em alguma atrocidade, em algum ato horrível, em algum caso que vocês ouviram, ou até mesmo que vocês acompanharam, de uma criança que foi morta pelos pais, morta, sei lá, pelo tio, ou que foi abusada por alguém próximo da família, ou criança que estava sendo mantida sem alimentação. Enfim, com certeza vocês começam a pensar vários casos aí. O que isso mostra, gente? Desculpa, tá? O que isso mostra? Mostra que as crianças e os adolescentes, infelizmente, também não estão isentas de serem prejudicadas. Então, um adolescente, uma criança, também pode, e infelizmente isso acontece bastante, pode sofrer, pode ter os seus direitos, vai falar, furados. Então, muitos, a gente cansa de ver, né? Infelizmente, por exemplo, meninas que ficam grávidas, sei lá, do pai, do padrasto, do tio, do amigo da família, coisas assim horrendas. Então, esses adolescentes e esses jovens podem também ter os seus direitos não cumpridos, tá? Aí eu gostaria de fazer uma observação aqui. Esse nem vai ser o foco da aula, tá? Eu só vou dizer para vocês, que vai aparecer na apostila, e talvez você estiver lendo, você vai ver. No Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que lá, no nosso capítulo, aí do livro, capítulo 8, vai aparecer que adolescentes, né, que o Estatuto coloca também deveres. O que isso significa? Já vai dar uma direção para a gente na aula. Significa que você e eu temos direitos? Temos. Então, você tem direito à vida? Tem. Eu também tenho. Você tem direito à educação? Com certeza. Eu também tenho. Você tem direito à educação, à cidadania, ao lazer, à cultura? Tem. Tem. Mas você não tem só direitos. Você tem deveres. E aí, isso é importante. Porque o que significa isso? O que é dever? Você é obrigado a cumprir leis. Percebem? Então, por mais que você tenha direitos, você também tem muitos deveres. Você também vai ser penalizado se você não cumprir. Percebem? Então, assim, quando a gente fala de... A gente vai falar bastante, né? Vai falar aqui alguns direitos, principalmente. Mas eu não quero que vocês achem que eu estou aqui só para falar dos direitos. Não é isso, tá? Todo adolescente, e até mesmo idoso, tem dever.
E se ele também fura, se ele falha, tem que ser penalizado, tá bom? Então, é isso que normalmente acontece. O que acontece é, tanto idosos quanto adolescentes e crianças têm as penas amenizadas, tá? Mas também são penalizados. Professor, quem é que vai decidir? Aí não é o professor, é o juiz, como eu sempre falo. Mas entendam, idosos têm deveres também. Se um idoso matar alguém, esse idoso vai ser penalizado. Então, o idoso não é bonzinho, não é porque tem direitos que é bonzinho, imagina. Longe disso, né? Já dei vários exemplos aqui na aula. Longe disso, tá? Você tem direitos e você tem deveres. O foco da aula é falar sobre os direitos. Mas não esqueçam os deveres também. Bom, vamos lá. Vamos continuar. E aí, falando sobre adolescentes e crianças, eu fico pensando, né? Muitas vezes, é o que eu falei no início da aula, se o ser humano não tem uma lei para obrigá-lo a fazer algo ou a não fazer, né? Olha, você não pode matar alguém, você não pode roubar as pessoas, você não pode. Então, se o ser humano tem uma lei que vai regular esse comportamento, as ações, com certeza isso acontece porque o ser humano ia fazer a coisa errada, né? Se não tivesse lei, ia fazer o que desse na teia. Ia fazer o que bem entendesse, e aí a gente teria, com certeza, muitos problemas. Então, por isso que, para que uma pessoa, um indivíduo, seja criança, adolescente, adulto, jovem, idoso, para que tenha um bom relacionamento na sociedade, ok? É importante ter essas leis também. Tá certo, gente? E aí, obviamente, o cuidador tem que saber de direitos, né? Da criança, do adolescente. Isso é uma questão óbvia. Lembrando, o Estatuto do Idoso veio para quê? Para garantir que os direitos dos idosos fossem atendidos, fossem cumpridos. Isso não é diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é justamente o objetivo. Ora, se o Estatuto do Idoso garante direitos dos idosos, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai garantir, vai certificar, assegurar que esses direitos dos idosos, direitos dos adolescentes e das crianças sejam atendidos. Aí eu podia, né, falar, então a aula já acabou. Não, claro que não, né, gente? Claro que não, porque tem alguns detalhes importantes aqui que precisam ser falados. Vamos lá. Professor, você falou que o Estatuto do Idoso vai defender pessoas que tenham 60 anos ou mais. Correto. E o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tem uma idade também ou é qualquer pessoa? Claro que não. Quem é a pessoa? Só uma pergunta, vamos ver se alguém sabe, né? Joselene, hoje... galera, dá para vocês ouvirem certinho? Ou será que é só a internet da Joselene? Dá para me ouvir? Que ela tá falando aqui no chat. Certinho, professor. Ah, tá? Obrigado. Perfeito. Acho que A minha no começo estava ruim, momento. agora melhorou agora. melhorou? Perfeito. Obrigado. E também tá bom. Perfeito. Obrigado. Então, professor, ótimo. Obrigado, Michele, Regiane e as meninas que responderam aqui também. Bom, professor, quem que é essa pessoa? Quantos anos tem que ter para ser assegurado nesse estatuto? Até 18 anos. Até 18 anos. Então, você cuida de uma pessoa que tem 19 anos, ela não vai ser protegida pelo Estatuto da Criança, tá lembrando? Não é o foco do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem mais de 18. Ou melhor, tem 18 anos, perdão. Tá? Então, tem 15, tem 16, tem 17, tem 10, tem 9, tem 7, tá tudo bem. Completou 18, já não é mais protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Então, essa é a idade. Esse é o público. Nós vamos tratar com pessoas que ainda não tenham 18 anos. Se tiver, não é mais com o Estatuto da Criança, com outras leis e por aí vai. Por isso que você vê muitas vezes adolescentes cometendo crimes, cometendo, sei lá, assassinatos, furtos, roubo e tudo mais, e aí eles não recebem a pena que uma pessoa adulta, uma pessoa que tem 18 anos ou mais recebe. Por quê? Porque eles ainda estão protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e como eu falei, essa lei ameniza, digamos assim, a punição, tá bom? Então, é por isso. Então, agora nós vamos falar somente para pessoas que não tenham 18 anos, tem que ter menos de 18, certo?
Bom, show. Esse é um detalhe importante. Professor, o que esse estatuto faz? Você já falou aí que eu sei que agora que é só quem ainda não tem 18 anos, mas qual que é o objetivo desse estatuto? O objetivo, gente, ele vai caminhar na mesma direção do Estatuto do Idoso. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado. Quando eu falo Estado, é Estado com letra maiúscula. Não é Estado de São Paulo, Estado de Goiás, Estado do Espírito Santo, não. É Estado com letra maiúscula, ou seja, Brasil. República Federativa do Brasil. Então, é dever do Brasil, tá bom? Da sociedade, que é onde você mora, a comunidade, a cidade, tudo mais, e da família, garantir que a criança e que o adolescente tenha os seus direitos atendidos. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer. Olha um item diferente. Profissionalização, isso é importante. Liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e convivência comunitária. Ou seja, uma criança precisa ir para a escola. Não é só por conta da educação. A educação também. Eu acabei de falar para você que ela tem direito à educação. Mas é porque ela também tem direito à convivência comunitária, a conviver com outras pessoas. Por isso que a criança vai para a escola também. É por isso que você não pode manter uma criança, ou um adolescente, lógico, né? Em um quarto fechado. Não. Essa pessoa tem que ter uma convivência com a família. Tem que ter uma convivência com a comunidade. Acho que isso encaixa também no exemplo que a Jane deu, né? A idosa lá era deixada com o filho isolada dentro de casa, ninguém nem sabia que eles existiam. Isso está errado. Não tem convivência com a comunidade, não tem convivência comunitária. Isso não é bem-vindo, não é interessante, portanto, é errado, tá bom? Então, esse é um papel. O que mais? Aí, um outro ponto importante desse Estatuto da Criança e do Adolescente é que a ideia é que esse estatuto, né, que as pessoas que vão praticá-lo, coloquem as crianças a salvo de todo tipo de discriminação. Então, a criança foi discriminada porque é deficiente. O adolescente foi discriminado porque, sei lá, ele não tem tanta grana, não tem tanto dinheiro. Foi discriminado por conta da religião, não sei. Então, a discriminação, por exemplo, é repudiada pelo Estatuto. Então, qual que é a ideia? É sempre a gente colocar a criança e o adolescente a salvo de discriminação, de negligência, de exploração, e aí essa exploração pode ser tanto sexual quanto trabalho infantil, né? A gente cansa de ver trabalhos infantis, trabalho infantil, não é interessante e é proibido diante da lei. Isso é um crime, ok? Então, o Estatuto vai garantir que isso não aconteça. Não pode acontecer. A criança não pode ser humilhada. Não pode estar nessas condições terríveis. Não pode ser explorada, não pode ser violentada. Não pode. Beleza? Esse é o papel do Estatuto. Caminha na mesma direção do Estatuto do Idoso, né? Só que aqui a população é diferente. Bom, aí, isso aqui é importante. Professor, bom, beleza. Mas eu conheço uma pessoa que cometeu um ato contra uma criança, contra um adolescente. Pode ter certeza que essa pessoa foi punida, foi penalizada. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente faz uma abreviação, tá, gente? Para não ficar falando toda hora esse nome grande, Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente faz? A gente chama ECA. ECA de Estatuto, vem a primeira letra, E, Estatuto da Criança, C, e do Adolescente, A, ECA. É a abreviação. Então, toda vez que eu falar ECA agora, não é ECA de nojo, tá? É ECA do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA é bem enfático. Ele fala, olha, se você explorar, se você violentar, se você cometer crueldade contra um adolescente, contra uma criança, você vai sofrer penalização. Com certeza você vai ser punido. Toda vez que você descumprir, você vai ser punido. Você vai pagar. Ele é bem enfático, bem direto e bem firme no seu posicionamento, porque tem como objetivo proteger essa população.
Tá bom? Outro ponto importante, que está lá no Estatuto, está lá no ECA. Toda família deve educar, sustentar e zelar. Toda criança tem o direito de crescer em um ambiente familiar. E aí você vai falar, professor, mas essa frase foi um pouco... eu acho que ela está um pouco incompleta, né? Não necessariamente quem cresce em uma família tem uma vida digna. Conheço crianças que crescem em família e são abusadas. É verdade. Por isso que o ECA coloca o seguinte, ó, a criança ou adolescente tem o direito de crescer em um ambiente familiar que tenha uma estabilidade emocional. Ou seja, não pode ter um pai, uma mãe, um responsável, sei lá, um avô, uma avó, um tio, uma tia, não sei, um responsável que não seja estável emocionalmente falando. Então, imagina, é uma pessoa que é descontrolada, desequilibrada. Isso vai oferecer risco para a criança. Então, é um alcoólatra. O pai é um alcoólatra. Não é um ambiente saudável. Percebem? Porque em algum momento esse pai com certeza vai agredir a criança. Sem dúvida. Ou o adolescente. Vai agredir. Não é um ambiente saudável. Por isso que o ECA fala, não, a criança tem o direito de crescer e de se desenvolver nesse ambiente que seja estável emocionalmente falando, socialmente falando e economicamente falando. Ok? Então, aqui a ideia é, essa criança precisa ter, os pais ou os responsáveis precisam ter uma condição mínima econômica para garantir a educação, a alimentação, a moradia, enfim, né, os direitos que eu já falei para vocês aqui várias vezes. Percebem? É um direito da criança. Professor, mas nem sempre acontece. É verdade? É verdade. Em alguns casos, essa criança é abandonada. E aí ela vai para um orfanato, sei lá. No orfanato, ela precisa ter essas condições atendidas, tá, gente? É o que eu falei. Esse é o mundo ideal. Infelizmente, nem sempre isso acontece na prática. Mas é isso que o ECA defende e é isso que o ECA... Essa é a tecla que ele fica batendo para defender as crianças e os adolescentes, tá bom? Professor, não aconteceu, a família pode ser punida. Então, a família não conseguiu prover uma condição emocionalmente falando, né, estável, uma condição econômica, a família pode ser penalizada. É sempre pode, tá, gente? É sempre uma possibilidade. Cada caso é um caso. E aí, eu acho fantástico, porque dá para linkar essas duas aulas. A gente tinha o conselho do idoso, na aula, no capítulo anterior, que eu falei que era o órgão que ficava ali batendo, ou brigando, como a Tati falou, pelos direitos. Se certificava que acontecia. Quando a gente fala do ECA, tem também outro cara que entra na parada. Conselho tutelar. Esse é o mais famoso, né? Conselho tutelar é mais famoso, eu diria, a gente conhece muito mais do que o conselho do idoso. Você sabe. Então, você desconfiou que uma criança está sofrendo agressão. Não é raro a gente ver o conselho tutelar indo na casa dessa criança, conversando com os pais, às vezes até mesmo tirando a criança. Por quê? O conselho vai fazer o quê, gente? Como se fosse um guardião, um segurança, que vai garantir que essa criança, que esse adolescente seja bem atendido. Então, tínhamos o Conselho Nacional, né, do Idoso, estadual, municipal, e aí aqui, para o ECA, a gente tem o Conselho Tutelar, que é o conselho voltado para a criança, para o adolescente. Você pode ver, inclusive em escola, uma criança costuma ser muito violenta. De repente, ela é muito agressiva com os coleguinhas. Você tem notado que essa criança chega com marcas pelo corpo, chega com um vergão, machucado. Se em algum momento a escola, eu estou falando outro idioma, né? A escola, perdão. Se a escola, sei lá, a diretora, a inspetora, o professor, solicitar para o conselho tutelar entrar em ação, o conselho vai lá na casa da criança, com certeza. Vai lá, vai baixar lá na casa dela, para entender por que a Maria chega toda semana com vergão. Será que ela está sendo agredida pelos pais?
pelo avô, pela avó? Eu sei, o conselho tem esse papel. E o conselho vai em cima, tá? O conselho é firme, vai em cima mesmo. Então, o conselho tutelar, de uma forma metafórica, né, uma analogia, é um guardião. É um protetor, ou uma protetora, né? Que vai sempre visar uma vida digna, observando todos os pontos que eu já falei, saúde, alimentação e tudo mais, observando todos esses pontos, o conselho tutelar vai brigar, vai se certificar que isso vai acontecer para uma criança e para um adolescente. Muito bom, né? Eu acho fantástico o papel que esse conselho tem, tá bom? Muitas vezes é mal interpretado, Muitas vezes, muitas. Eu conheço pessoas que são contra, assim, que ficam irritadas, né? Iradas com o conselho, mas tem um papel fundamental, isso é inegável. Não tem como a gente discutir. Bom, falamos do ECA, falamos de crianças, falamos de adolescentes. Agora, eu vou falar de um tema não menos importante. Que tema é esse, professor? Pessoas com deficiência. A gente falou até o momento, de 3 populações: idosos, crianças e adolescentes. Agora a gente vai para uma 4ª população, pessoas com deficiência. A gente tem leis voltadas para as pessoas com deficiência. Graças a Deus. Vocês vão ver hoje que tem leis que defendem e que foram criadas especificamente para atender essa população. Professor, ora, eu sei, a gente tem muitos idosos, eu sei que o Brasil tem passado por um processo de envelhecimento, eu sei que a gente tem crianças, adolescentes, mas e pessoas com deficientes? Não tem tanta gente assim não no Brasil. Aí eu vou convidar você a ler uma parte aí da apostila, que vai trazer um dado, uma estatística alarmante. 15% da população, segundo o IBGE, né, os dados do IBGE lá de 2016, 15% da população apresenta algum tipo de deficiência. Como assim algum tipo? Tem mais de um tipo, professor? Tem. Deficiência física ou motora. Um cadeirante, por exemplo. Deficiência auditiva, que é quem não ouve. Deficiência visual, quem tem problemas ou limitações na visão, por isso deficiência visual. E temos também a deficiência intelectual. Alguns chamam de deficiência mental. Lembra que eu falei para vocês que essas pessoas com deficiência intelectual recebiam um nome muito pejorativo, débil mental, retardado, nomes assim, infelizmente, né, que a população replicava. Tá? Nós não vamos chamá-las assim. Por favor, não chamem alguém que tem deficiência intelectual de retardado, de débil mental. Não faça isso. Nosso papel é chamá-las, né, chamar essas pessoas o nome correto. Tá? O débil mental ali. Não, ele tem nome. É o Gustavo? É a Helena? É a Maria? Sei lá. Como é que ela chama? Não, débil mental. Tem nome. E essa condição que esse indivíduo, que essa pessoa apresenta, é uma deficiência. Nesse caso, a deficiência intelectual. Ok? Isso é importante, fazer essa distinção. E mais uma distinção, deficiência visual não significa que a pessoa é cega, tá? Então, deficiência visual é alguém que só consiga enxergar um pouco, só tenha um pouco da visão preservada. 15%, 20%, 30%, de alguma forma, ela teve prejuízos na visão e aí ela não consegue enxergar tão bem. Okay? Alguns até dizem que quem usa óculos é um deficiente visual, mas a ideia da aula aqui são pessoas que realmente têm dificuldade mesmo para enxergar, tá bom? Então, se essas pessoas que usam óculos são deficientes visuais, eu também sou, que eu uso também, tá bom? Mas não é o foco da aula, o foco é tratar de leis voltadas para essas pessoas, certo? Então, deficiência auditiva, física, intelectual e visual. 4 tipos de deficiência.